Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Seguimos a nossa leitura em Gênesis, capítulo de número 30. Vamos lá, e a leitura nós estamos fazendo na Nova Versão Internacional. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos, ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Rubem saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela noite, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso, deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes de minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, ou algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse.
Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos do lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formado o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Deste modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Esse é um capítulo bem complicado porque só temos conflitos aqui. O primeiro conflito que nós temos, um conflito bem explícito, é o conflito de Raquel com a sua irmã mais velha, Lia. Qual que era o motivo? O motivo era que Lia dava filhos a Jacó e Raquel não. O capítulo 30 começa dizendo: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Aquilo que Raquel tinha no seu coração quando constatou a sua condição de estéril foi raiva, ressentimento e rancor. Primeiro em relação a Lia, porque ela se comparava a Lia e Lia tinha filhos, ou seja, na mentalidade dessas mulheres, Lia era abençoada e Raquel era amaldiçoada, porque ela tinha a esterilidade. Mas esses fatores são jogados na cara de Jacó. E Jacó fala: eu não sou Deus. Deus que te fez assim, eu não tenho quase que culpa de nada. Por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? E Raquel tem uma ideia. Vamos dar um jeito nessa situação. Eu vou entregar para Jacó a minha serva Bila e ela terá filhos em meu lugar. Essa prática nós já vimos acontecer no caso de Sara e Agar e era uma prática meio que corrente dentro do Antigo Oriente Próximo. Se uma mulher não podia ter filhos, o marido podia deitar-se com a serva dessa mulher para que por meio dessa serva ela tivesse filhos e esses filhos seriam como se fossem dela, da senhora. Então, é como se nós estivéssemos tratando de um caso de barriga de aluguel, meio que de adoção. Então, os filhos que a Bila tivesse seriam, na verdade, oficialmente filhos de Raquel. E efetivamente é isso que acontece. Bila entra em cena e tem 2 filhos. Nós temos aí Dan e Naftali. E sempre com essa questão, né, de Deus fez justiça, agora tem um filho, tive grande vitória contra a minha irmã. Por sua vez, Lia, depois de ter 4 filhos, não teve mais, e ela também teve a mesma ideia. Agora Lia vai oferecer a Jacó a sua serva Zilpa, com quem ele também terá filhos, Gade e Aser. Veja só que situação difícil, na verdade. 2 irmãs competindo por quem tinha mais filhos. E Raquel dá a sua serva. Lia também dá a sua serva. E há uma competição. E há uma outra narrativa aqui que fala do conflito dessas 2 mulheres. A partir do versículo 14, durante a época da colheita do trigo, Ruben saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras. Ruben é o filho mais velho de Lia e de Jacó. E há uma negociação. Olha só o que acontece.
Raquel diz ali, olha, dê-me algumas mandrágoras do seu filho. E ela responde, não lhe foi suficiente tomar de mim o meu marido? Agora você quer as mandrágoras do meu filho? Raquel diz o seguinte, Jacó se deitará com você essa noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. As mandrágoras aqui, parece, pelo texto, que eram utilizados como um tipo de afrodisíaco, capaz de oferecer algum tipo de estado, de uma condição de fertilidade. Então Raquel queria aquelas mandrágoras e negociou Jacó com a Lia. Jacó vai se deitar com você hoje, em compensação você vai me dar essas mandrágoras, porque era o intento do coração Raquel engravidar. Raquel ter o seu próprio filho. E depois que isso acontece, Lia engravida mais 2 vezes, dando 2 filhos, um chamado de Issacar e outro chamado de Zebulon. Raquel não conseguiria ter filhos, as mandrágoras não lhe ajudaram, mas diz a palavra de Deus que depois de algum tempo, Deus se lembrou do clamor de Raquel e lhe deu finalmente um filho, e esse filho é José. Nós vemos aqui um padrão de todas as matriarcas. Aconteceu isso com Sara, aconteceu também com Rebeca e está acontecendo com Raquel. Qual que é o padrão? Todas as matriarcas têm problema de esterilidade e é somente por meio da intervenção divina que elas conseguem ter filhos. O texto é claro, foi Deus que ouviu o clamor de Raquel e concedeu filho a Raquel. Olha só que situação complicada. Quando você acha que os problemas terminaram, dentro da família, fora nós temos ainda mais confusão. Porque se dentro da família de Jacó havia uma briga entre mulheres, fora da família havia briga, uma disputa entre Jacó e o seu tio Labão. Lembra que Jacó, ele enganou seu irmão? Lembra que ele deu uma de esperto, que ele foi sagaz? Agora ele está recebendo tudo de volta. Jacó expressa diante do seu tio o pensamento e a intenção de voltar com as suas mulheres, com seus filhos, com todas as suas posses para a sua terra. E Labão faz o seguinte, olha, não vai não. Não vai não, porque eu fiz aqui algo de adivinhação e Deus me revelou que toda a minha riqueza vem por causa de você. É lógico que era conveniente para Labão ter Jacó por perto, porque Jacó era aquele que trabalhava, era por meio de quem aquela riqueza de Labão estava sendo aumentada cada vez mais. Nessa discussão, Labão pergunta para Jacó, olha, qual que é o salário que você quer? Eu não quero nada, respondeu Jacó, mas vamos fazer o seguinte acordo, ó, todo rebanho que for listrado, que tiver pinta, ou no caso de cordeiro se for preto, vai ser meu. Beleza, eles acertaram o acordo e o que Labão faz? Separa todos esses animais e coloca na guarda dos seus filhos. É uma maneira de Labão não ter que dar a Jacó aquilo que eles acordaram. Mas o que Jacó faz? Jacó ele pensa numa estratégia. Jacó ele pega galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, faz um ramalhete e coloca no bebedouro. E quando os animais iam se cruzar lá, nascia todos eles ou pintados, ou malhados, ou pretos. Nós não sabemos por que isso aconteceu. O texto não diz que método era esse de fazer um tipo de manipulação de cor. O texto não diz por que e como que isso aconteceu. Mas o fato é que começou a nascer toda uma linhagem de filhotes malhados, pintados ou pretos, e aí a riqueza de Jacó ele começou a aumentar. E ele fazia outra coisa, ele fazia o que nós poderíamos chamar de reprodução seletiva, porque fazia com que os animais mais fortes se acasalassem, gerando filhotes mais fortes, e os animais mais fracos ele deixava para Labão. Veja só, Labão querendo passar a perna em Jacó. Jacó querendo contornar com um lance de esperteza também. A vida de Jacó não foi nada fácil enquanto ele estava em Padã Arã. Conflitos dentro de casa, conflitos fora. Mas tudo isso é decorrente, primeiro, daquilo que ele fez de errado anteriormente. Quando ele enganou seu pai,
quando ele tomou a primogenitura do seu irmão Esaú e ele estava pagando por tudo aquilo que havia acontecido. O pecado, ele cobra uma fatura alta de cada um de nós. E muitas vezes o pecado que eu cometo atinge o meu próximo, o meu semelhante. E todos, no fim da história, pagam o alto preço dessa fatura. São as consequências naturais que o pecado traz nas nossas vidas, em termos de dificuldade, sofrimento e destruição. Mas também nós vemos que dentro de toda essa salada de confusão que está acontecendo, Deus ele cumpre a sua palavra. Deus havia dito para Jacó que em todos os dias da vida dele, o Senhor o acompanharia. E o que Deus está fazendo em meio a toda essa confusão, em meio a todos esses conflitos, é preparar Jacó para que Jacó pudesse ser o receptáculo e ele pudesse transmitir para frente a aliança que Deus havia feito com Abraão, que Deus havia estabelecido com Isaac e que agora Deus estava concedendo também a Jacó, que envolvia o aumento dos seus bens e mais para frente a conquista da terra. O que nós podemos ver aqui é que por mais bagunçado seja a nossa vida, Deus, ele não perde controle de nenhum detalhe. Ele não perde o controle das promessas que ele fez. Ele não perde o controle da aliança que ele estabeleceu. E faz com que, mesmo e apesar de todas essas situações dificultosas e confusas na vida de Jacó, a vontade perfeita e agradável do Senhor possa mais para frente ser cumprida. Muitas vezes nós também nos encontramos em situações difíceis, causados por decisões erradas no passado. Mas Deus, ele não nos abandona. Ele está conosco. Não no sentido de justificar aquilo que nós fizemos de errado, mas no sentido de nos transformar e nos utilizar, mesmo dentro dessa situação, para a sua glória e para o cumprimento dos seus propósitos. Dentro da família, fora da família, Jacó passou por poucas e boas durante muitos anos. Mas nós nunca podemos esquecer que Deus nunca abandonou Jacó. Da mesma forma que Deus nunca abandonará você. Se você estiver dentro da aliança, se você hoje tiver Cristo em seu coração, aquilo que Deus fez com Jacó, protegê-lo, abençoá-lo e trazê-lo de novo ao cumprimento da sua promessa e para o centro da sua vontade, ele fará para você também. Porque o nosso Deus, ele não muda. Ele trabalha da mesma maneira. Ele é bom e ele quer nos usar para a sua glória. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau.